Queridos amigos, muito boa noite para todos. É um prazer estarmos aqui mais uma vez, mais um sábado. Hoje um sábado frio, né? E sempre que está frio eu me lembro da campanha do cobertor. Mas depois a gente dá os avisos aqui, mas sempre que esfria, a gente, né, hoje ainda estava conversando com o pessoal, brincando ali, que eu adoro frio, mas eu adoro frio debaixo do edredom, né? Aí eu adoro frio, né? Aí eu fico sempre me lembrando das pessoas que não têm um edredom. Aí o frio não é legal, literalmente não é legal. Mas vamos nós. Estamos animados hoje, temos nosso amigo Alexandre Abel aqui para nos fazer o estudo. E vamos ler então uma página preparatória aí, de Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Vamos fazer nossa oração inicial e ouvir nosso amigo Alexandre. Adoro essa página. É a página número 70, chamada Solidão. O presidente, porém, disse: Mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: Seja crucificado. Mateus capítulo 27, versículo 23. À medida que te elevas, monte acima no desempenho do próprio dever, experimentas a solidão dos cimos e incomensurável tristeza te constringe a alma sensível. Onde se encontram os que sorriam contigo no parque primaveril da primeira mocidade? Onde pousam os corações que te buscavam aconchego nas horas de fantasia? Onde se acolhe enquanto te partilhava o pão e o sonho nas aventuras ridentes do início? Certo, ficaram. Ficaram no vale, voejando em círculo estreito, à maneira das borboletas douradas que se esfacelam ao primeiro contato da menor chama de luz que se lhes descortine à frente. Em torno de ti a claridade, mas também o silêncio. Dentro de ti a felicidade de saber, mas igualmente a dor de não seres compreendido. Tua voz grita sem eco e o teu anseio se alonga em vão. Entretanto, se realmente sobes, que ouvidos te poderiam escutar a grande distância e que coração faminto de calor do vale se abalançaria a entender de pronto os teus ideais de altura? Choras, indagas e sofres. Contudo, que espécie de renascimento não será doloroso? A ave, para libertar-se, destrói o berço da casca em que se formou, e a semente, para produzir, sofre a dilaceração na cova desconhecida. A solidão com o serviço aos semelhantes gera grandeza. A rocha que sustenta a planície costuma viver isolada, e o sol que alimenta o mundo inteiro brilha sozinho. Não te canses de aprender a ciência da elevação. Lembra-te do Senhor, que escalou o Calvário, de cruz aos ombros feridos. Ninguém o seguiu na morte afrontosa, à exceção de 2 malfeitores, constrangidos à punição em obediência à justiça. Recorda-te dele e segue. Não relaciones os bens que já espalhaste, confia no infinito bem que te aguarda. Não espere pelos outros na marcha de sacrifício e engrandecimento. E não ouvides que, pelo ministério da redenção que exerceu para todas as criaturas, o divino amigo dos homens não somente viveu, lutou e sofreu sozinho, mas também foi perseguido e crucificado. Amigos queridos, vamos pensar em Jesus nesse momento, na sua solidão, ao mesmo tempo, nos seus ideais, irradiando o seu amor para todos nós. Ó amigo divino, como é difícil seguir-te a jornada. Como é difícil caminhar contigo, nós, ainda tão distantes do espelho daquilo que um dia seremos. Ajuda-nos, porém, Senhor, porquanto, se nosso caminhar ainda há de ter muito para chegar à perfeição,
quando olhamos para trás, percebemos que também já não somos os mesmos. Já aprendemos a estar mais contigo nos momentos difíceis, mas também nos momentos ridentes. Já aprendemos a ouvir tua voz, a escolher até mesmo nessa noite fria a tua companhia, a ficar rodeado do sofá aconchegante em nossa casa. Por isso, Jesus, te rogamos nesse momento, ampara-nos a proposta de estar contigo. Envolve meu querido amigo, irmão Alexandre, para que possa trazer as tuas palavras ao nosso coração. Fica conosco, querido Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Alexandre, vamos nós, amigo. Bom estudo. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à Casa da Cultura Espírita Deolinda Amorim. Queria primeiramente agradecer a Deus a oportunidade, a Jesus, nosso irmão, agradecer a Márcia Rodrigues pelo convite, a toda a direção da casa, o Mauro, o Antônio, todos da Casa Deolinda Amorim, pela recepção. A proposta é nós estudarmos escolha das provas. Só que esse tema, em O Livro dos Espíritos, vai da pergunta 258 a 273. Se a gente contar, né, o item A, a pergunta, item A, são 20 perguntas. Então eu tive que fazer aqui uma seleção. Então a gente vai estudar 9 perguntas e eu faço uma reflexão rápida no final. Então vai dar 10 a 10. Eu deixo 10 e estudo 10. Eu fiz a seleção para que... Tudo bom, Fernando? Eu fiz a seleção pensando que essas 9 vão abranger bem o assunto. Eu espero que vocês também concordem comigo. Hoje é dia 23 de maio, para quem não me conhece, é o primeiro estudo que a gente faz, que eu faço no sábado. Então, meu nome é Alexandre Abel. E esse estudo, ele é gravado, ele fica depois disponível no YouTube, na página, no canal lá do Deolinda Amorim. Convido a vocês a ver, todos os estudos de sábado ficam gravados lá. Depois, se vocês quiserem estudar, indicar para alguém, fica lá. Vamos lá. Então aqui tem um resumo, né, do tema central de cada pergunta, alguma observação, e o que está em verde é o que eu vou procurar estudar com vocês. Então a gente vai estudar da 258 a 260, depois a gente pula, na verdade, para 264 e estuda até a 267. Tá? Acho que esse daí abrange bem o que a gente se propõe a falar sobre a escolha das provas. Então eu vou sempre colocar a pergunta, a gente lê a pergunta, lê a resposta e depois faz a reflexão. Então temos escolha das provas. Pergunta 258. Quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? A resposta dos espíritos é direta. Ele próprio... Está conseguindo enxergar? Tá? Vou chegar um pouquinho para trás aqui. Nada. Ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar. E nisso consiste o seu livre-arbítrio. Nós mesmos escolhemos o gênero das provas pelas quais nós devemos passar. Nós vamos nos submeter. É um pleno exercício do nosso livre-arbítrio. De modo que o espírito, estando na erraticidade, ou seja, sinônimo de plano espiritual, de mundo dos espíritos, lúcido, ele vai ver o que deixou de fazer, as suas imperfeições, as suas necessidades, e guiado pelos mentores espirituais, ele vai fazer a escolha do gênero de provas. Então ele vai ver que a dor, os desafios, as dificuldades, os encontros difíceis, os desencontros,
Tudo isso faz parte do aprendizado na sua jornada evolutiva. Trazendo para nós, né, veremos o que nos será útil, o que gerará melhores aprendizados. Tudo isso vai fazer parte da nossa escolha. E aí, eu conversando com algumas pessoas, né, rapidamente, antes da gente começar a fazer o estudo, e as pessoas, né, perguntaram, mas a gente que faz a escolha das provas? Sim, nós é que fazemos. No entanto, nem tudo está planejado. Nem tudo a gente planejou. A gente vai ver mais adiante aqui por quê. Mas a gente vai fazer, o macro a gente vai escolher. Tá. Já emendando 258. Não é Deus, então, quem lhe impõe as tribulações da vida como castigo? E aí eu fiz só um pedaço da resposta. Algumas respostas são muito longas, aí eu peguei só um extrato da resposta. Dando ao espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiverem. Nada lhe estorva, e eu coloquei em parênteses, não é o que está no Livro dos Espíritos, mas são sinônimos, já que o vocabulário do Livro dos Espíritos é do século XIX, muitas palavras a gente nem usa mais, então nada lhe atrapalha o futuro. Abertos se lhe acham assim o caminho do bem como do mal. Se vier a sucumbir, se vier a fraquejar, restar-lhe-á a consolação de que nem tudo se lhe acabou e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar. Então vamos partir do princípio que nada acontece sem a permissão do Pai? Vamos partir desse princípio? Nada acontece sem a permissão de Deus, mas não por imposição de Deus. Porque Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Para a gente entender melhor, a gente não vai conseguir se aprofundar, mas eu cito o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. Não por acaso o capítulo 5 é o capítulo mais extenso do Evangelho. E lá nós veremos que as causas das aflições não advêm de Deus, no sentido de Deus não impor essas aflições a nós. Porque aflições, tribulações, dificuldades, sofrimentos não são castigos, são consequências. São consequências. E aí a gente pensa, né? Tem lei mais justa que essa? Deus nos dá total liberdade, Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Aí você pensa assim, então eu estou podendo tudo, né? Deus me dá livre-arbítrio? Alguém pergunta, né, assim, mas quem deixou você fazer isso tudo? Deus permite. É semeadura livre. Você não está sabendo não que é semeadura livre? Você não sabia disso? Só que lembremos o que o apóstolo Paulo falou. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Mas a gente lembra disso quando a gente vai escolher? Nem sempre. Então a gente sai semeando à vontade. Você nem lembra ao certo o que semeou. Mas tudo bem. Em compensação, você só vai colher o que você plantou. Não é castigo, nem é prêmio. É consequência. De modo que nós somos responsáveis pela nossa vida, nós somos responsáveis pela nossa existência a partir das escolhas que nós fazemos. Nós somos, assim dizendo, os artífices da nossa história a partir do que a gente vai escolher, do que a gente já está escolhendo. A gente, na reflexão que a gente vai fazer ao final, eu espero que dê tempo de fazer, que é curta, a gente vai falar sobre as escolhas, a importância das escolhas. 259. Do fato de pertencer ao espírito à escolha do gênero de provas que deva sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações
que experimentamos na vida, nós as previmos e buscamos? Tudo que a gente experimenta foi previsto? Foi o que a gente falou no início. A gente escolhe o gênero de provas, mas nem tudo foi planejado. Todas, não. Pois ninguém pode dizer que haveis previsto e buscado tudo o que vos sucede no mundo, até as mínimas coisas. Escolhestes apenas o gênero das provações. A gente já vai comentar. As particularidades correm por conta da posição em que vos achais. São muitas vezes consequências das vossas próprias ações. Os acontecimentos secundários se originam das circunstâncias e da força mesma das coisas. Previstos só são os fatos principais, os que influem no destino. E a reticência é dita ainda, os que mudam chegam a mudar o rumo da nossa vida. Tudo não, mas o gênero das provas, sim, os fatos principais. E eu fazendo o estudo eu lembrei, porque essas palavras, tudo, nada, nunca, sempre, a gente tem que usar com bastante cuidado. A gente tem que estar muito consciente quando a gente usa essas palavras. E eu lembrei uma situação, a gente acaba que, vou entregar a idade, mas isso não tem problema também para mim. Antigamente, quando não havia o celular, quando a gente estava fora de casa, a gente usava uma coisa chamada orelhão. Quem lembrar, não precisa levantar a mão nem nada, mas tinha a época do orelhão. O pessoal mais jovem não sabe o que é isso. Até viu, mas talvez nem saiba para que serve, Então a gente usava o orelhão. A gente tinha telefone fixo em casa, Então para falar com em casa a gente entrava na fila, No início era ficha, depois passou para cartão, tá vendo? Tá vendo como é que a gente entrega a idade? Tá vendo como é que são as coisas? E aí estava eu na fila do orelhão, tinha uma pessoa na minha frente e tinha uma pessoa usando o orelhão. E a pessoa estava demorando muito. E o senhor que estava na minha frente estava se queixando, mas como demora tanto? Como tem tanto assunto para falar? Com uma fila dessa? E a pessoa está lá falando. Quando ela desligou, o senhor foi, pegou e... Alô? Como você está? Tudo tranquilo? A pessoa deve ter falado assim, tudo tranquilo. Por aqui também, tudo ótimo. Um beijo, tchau. Não demorou, acho que 30 segundos, 40 segundos. Aí eu fiquei olhando assim, abismado. Eu falei, mas como foi rápido? Aí perguntei para ele, falei, mas o senhor falou quase nada. E ele já no senhor, ele falou assim, ô garoto, presta atenção. Quando a gente fala tudo, é tudo. Então se eu perguntei, está tudo bem? Está tudo bem. A pessoa perguntou, está tudo bem, tudo bem. Se tivesse alguma coisa que não tivesse tudo bem, a gente teria falado. Mas como está tudo bem, acabou o papo, não precisa mais falar. Então por isso que o tudo, eu falei para ilustrar, tudo a gente tem que usar com muito cuidado. Quando a gente fala, está tudo bem, tudo bem. Então, tudo que vos sucede no mundo, até as mínimas coisas, não. O macro, a gente planeja. As provas principais, aquelas que mudam o rumo da nossa vida, isso está planejado. Os detalhes, não. Porque os detalhes vão depender das nossas escolhas diárias. Então, nem tudo está previsto. Vamos dar um exemplo. Vamos nos imaginar lá no plano espiritual, a gente espera que seja daqui a muito tempo ainda, mas a gente fez um planejamento para seguir a área de humanas. E a área de humanas tem várias profissões, mas vamos, para ser mais assertivo, medicina. Apesar que isso pode mudar. Você pode escolher a área de humanas e escolher uma outra profissão depois. Mas vamos pensar. Área de humanas, medicina. Isso foi o planejamento principal. Agora, vai passar da primeira vez que fizer a prova para a faculdade? Vai passar da segunda vez? Vai demorar 5 anos? 10? Medicina é difícil, 10 anos? Vai ficar tentando para a faculdade pública? Para a faculdade particular?
Os pais agradecem quando é pública, né? Particular tá caro. Depois que ingressar, vai perder algum ano? Se for na faculdade particular, é mais complicado. Vai perder? Vai cursar tranquilo? E depois que se formar? Vai fazer residência logo? Vai emendar com a residência? Não vai fazer residência, vai fazer uma pós-graduação? Isso daí são os detalhes. Isso não foi planejado. Isso vai depender das escolhas que a criatura fizer enquanto encarnada. Pode até não seguir medicina, continuar na área de humanas e não seguir medicina, porque a gente tem livre-arbítrio. Mas uma vez escolhido esse rumo, os detalhes correm por conta das ações que a gente vai ter aqui, encarnados. Por isso que nem tudo está planejado. Só as provas principais. 260. Como pode o espírito desejar nascer entre gente de má vida? As perguntas de Kardec, a gente que estuda o Livro dos Espíritos, nós todos, né? Inclusive até esqueci de falar, mas acho que é um ponto que isso daqui não é palestra, tá? Acho que quem vê atrás de palestra, desculpe deixar vocês tristes, isso daqui não é palestra, isso daqui é um estudo. Porque você estamos estudando, nós estamos estudando. Porque em espiritismo não tem professor. Todos nós somos alunos. Todos aqui somos alunos. Todos. E aí, Kardec, com a sua lucidez, com a sua cabeça de professor, ele sim, ele pensou, bom, já que o espírito participa da escolha do gênero de provas, de alguma maneira ele participa. E ele sabe, mais ou menos, as consequências daquela prova que foi escolhida. Como é que ele vai, por escolha, desejar nascer entre gente de uma vida? Como é que o espírito vai querer escolher isso daqui? Uma prova tão difícil. Nascer entre gente de uma vida. Forçoso é que seja posto no meio onde possa sofrer a prova que pediu. Pois bem, é necessário que haja analogia. O espírito precisa nascer nesse meio, muitas vezes, para poder passar por esse teste. Tem que ter analogia. Os espíritos estão dizendo, tem que ter analogia, tem que ter semelhança. Então, para passarmos por provas difíceis, é necessário que a gente esteja num ambiente difícil. Para que o teste seja bem aplicado. Um ambiente e uma situação difíceis. Aí sim. Aí faz sentido. Porque se a gente nascer num ambiente tranquilo, a gente não vai passar por uma situação mais difícil. Vou dar um exemplo. Eu normalmente, quando faço os estudos, normalmente, não vai ser o caso de hoje, mas na reflexão eu falo sobre casamento. Eu gosto de falar sobre casamento. Minha esposa está aqui, ela sabe que eu gosto de falar sobre casamento. Mas é uma coisa leve, é uma brincadeira, uma coisa leve, tá, gente? Quem é casado aqui? Levanta a mão. Pessoal casado. Que felicidade, olha que beleza. Não é? Eu também sou casado. No casamento, às vezes seu companheiro e sua companheira faz você perder a paciência. Não faz? André não faz isso. Não faz. Eu que faço isso com ela. E você pede à noite lá nas suas preces, Deus, me dê paciência, Deus, me dê paciência. Deus vai te dar paciência assim de graça? Não. Ele vai te dar as oportunidades de exercitar a paciência. E como é que funciona? Você vai ter que conviver com gente que te faça perder a paciência. Se você estiver convivendo com gente que não te faz perder a paciência, você não vai exercitar a paciência. Então, no casamento, às vezes a gente perde a paciência. Mas rapidinho a gente acha também, não é? Porque a gente mora junto, aí um ajuda o outro a procurar a paciência, os dois procurando juntos, rápido acha. Até porque hoje é um que perde a paciência, amanhã é o outro. Né? O pessoal solteiro que não levantou a mão é diferente a situação. Porque cada um vai procurar a paciência onde mora. Porque não mora no mesmo lugar, normalmente, né? Então perdeu a paciência, cada um vai para sua casa, vai procurar a paciência.
é diferente do casamento. Porque no casamento, gente, falando ainda de casamento, né? Você está aperfeiçoando a capacidade de amar alguém difícil. Às vezes, destrambelhado. Não é verdade? Às vezes, destrambelhado. E a outra pessoa está aperfeiçoando a capacidade de amar, mesma coisa, de amar uma pessoa ainda mais difícil, ainda mais destrambelhada, que é você. É uma prova difícil? É. Mas vocês dois vão construir uma história juntos. É bacana. E aí, trazendo, né, uma fala do Haroldo. Haroldo, sim, né? É um palestrante. Haroldo, sim. Querido Haroldo Dutra Dias. Haroldo falou uma coisa que me tocou muito quando eu estava fazendo o estudo, né, de escolha das provas. Ele diz o seguinte: Deus não tem compromisso com seu conforto. Deus tem um compromisso com seu aperfeiçoamento. Deus não tem compromisso com o seu conforto. Ele tem compromisso com o seu aperfeiçoamento. Então, se a coisa for difícil, mas se for para o seu aperfeiçoamento, ok. Não necessariamente você vai estar confortável. E a gente estando mais desconfortável, a gente até aprende mais. É como se diz, né? Para quem navega, né? Mar calmo não faz bom marinheiro. Mar difícil faz. Calmo não aprende muita coisa. 260A. Assim, se não houvesse na terra gente de maus costumes, o espírito não encontraria aí meio apropriado ao sofrimento de certas provas? E aí Kardec pergunta isso daí meio assustado, né? É isso que o meu pensamento está correto? E aí eu peguei também um extrato da resposta. É o que ocorre nos mundos superiores. Você está correto. E é o que ocorre nos mundos superiores, onde o mal não penetra. Onde o mal não faz morada. Onde determinados tipos de prova não precisam mais acontecer. Você não precisa passar por determinados tipos de prova. Nos mundos superiores. A gente está se encaminhando para lá. Eis porque nesses mundos só há espíritos bons. Fazei que em breve o mesmo se dê na terra. E aí eu destaco essa última frase aqui. Fazei que em breve o mesmo se dê na terra. Olha o que os espíritos estão falando à época da codificação, nas entrelinhas. Estudem, se aperfeiçoem, melhorem-se, evoluam, para que vocês façam parte da transição planetária e sejam merecedores de permanecer na Terra como um mundo de regeneração. Isso aqui é século XIX, tá, gente? Fazei que em breve o mesmo se dê na Terra. A gente está fazendo isso? Não precisam responder. É pra gente... A gente está fazendo? Isso daí é a resposta cada um. Aí a gente dá um pulo agora para a 264. Que é o que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer. Quais são os critérios de escolha? Quais são as bases? Que é que direciona o espírito na escolha das provas? Ele escolhe de acordo com a natureza de suas faltas, as que o levem à expiação destas e a progredir depressa. Então, o que move o espírito é a necessidade de reparação e o desejo de evoluir, de avançar. Uns, portanto, impõem a si mesmos uma vida de misérias e privações, objetivando suportá-las com coragem. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas, pelos abusos e má aplicação. Muitos finalmente se decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão de sustentar em contato com o vício. As provas, a gente pensando nas provas, quando eles começam dizendo
que o levem à expiação destas e a progredir mais depressa? As provas tanto tocam o passado, a expiação das faltas, então a gente pensa na necessidade de reparação, quando tocam o futuro, que é o desejo de evoluir. E aí, os espíritos mesmos dão como exemplo misérias e privações, que se for o caso de algum de nós passar, não obstante toda a dificuldade que carregam, passar, suportá-los com coragem, sem murmurar, sem reclamar. Mas me entendam, é muito difícil. É muito difícil. E a outra situação, as tentações da riqueza e do poder, que ao contrário do que o senso comum imagina, nascer rico, nascer poderoso, seja muito mais fácil, o caminho seja muito mais tranquilo, é muito mais perigoso. Pelos abusos e pelo desregramento que elas podem conduzir. É muito mais complicado. Mas podem estar pensando, o vício a gente vai falar na próxima questão, tá? Vamos deixar o vício para a próxima, que a próprio Kardec ele vai se aprofundar no vício na próxima. Tem um vício também. Mas vocês podem estar pensando, misérias e privações, riqueza e poder, qual será que é mais fácil de suportar? Riqueza, talvez? Né? Porque se a gente controlar os abusos e os desregramentos, o caminho fica mais fácil, abre muitas portas, tal. Os espíritos nos respondem isso em O Livro dos Espíritos. E nós sucumbimos frequentemente às duas. As duas. Tanto a miséria e privações, como a riqueza e poder. Aí eu convido vocês a estudarem 3 questões que falam sobre as provas de riqueza e de miséria. 814, 815 e 816. E o comentário da 816 também. Então são 4 itens. 814, 815, 816 e o comentário. Ali tem uma aula falando de riqueza e miséria e por que a gente acaba sucumbindo. Ok? A 265, vamos mudar para vocês verem. Aí a gente vai falar do vício. Havendo espíritos que por provação escolhem o contato do vício, outros não haverá que o busquem por simpatia e pelo desejo de viverem num meio conforme os seus gostos ou para poderem entregar-se a seus pendores materiais? E olha que pergunta interessante de Kardec. Eu vou voltar na outra para vocês entenderem. Aqui, os espíritos nos apresentam 3 situações para se escolher. Misérias e privações, riqueza e poder e o vício. Kardec foi buscar esse terceiro elemento. Ele foi buscar o vício e faz a pergunta: quem está mergulhado na atmosfera do vício foi por escolha? Para se testar? Para se desafiar? Ou foi por vontade, por desejo de permanecer no vício? Porque senão a gente poderia ser levado a pensar que toda pessoa que está mergulhada nessa atmosfera, todos estão na situação de que foi para se testar, para se desafiar. Mas será que não pode ser também por desejo, por vontade? Há, sem dúvida. Não haverá que o busquem por simpatia e pelo desejo de viverem no meio conforme seus gostos? Há, sem dúvida. Mas tão somente entre aqueles cujo senso moral ainda está pouco desenvolvido. Só para esse grupo aqui. Para aqueles que ainda estão mergulhados nas paixões ou em qualquer tipo de dependência. Cedo ou tarde compreendem que a satisfação de suas paixões lhes acarretou deploráveis consequências, que eles sofrerão durante um tempo que lhes parecerá eterno. Um tempo que parece que não vai acabar nunca. E Deus os deixará nessa persuasão, com essa convicção, até que se tornem conscientes da falta em que incorreram e peçam lhes seja concedido resgatá-la. A resposta, então,
A própria pergunta e a resposta, ela diferencia aquele tipo de prova escolhida, a escolha do gênero de prova, daquela outra situação que a pessoa permanece por desejo, por vontade. E aí ele traz o vício, que é uma situação muito difícil, porque Deus os deixará nessa persuasão até que se tornem conscientes da falta em que incorreram. A pessoa vai ficar nessa situação até que queira de fato sair, que seja meio que levada a sair pelas circunstâncias, às vezes pelo sofrimento. Porque para sair de um vício é muito complicado, é muito difícil. Aí a pessoa pensa, não deve ser tão complicado, porque se a pessoa tiver vontade de verdade, consegue sair. Então vou trazer uma situação bem simples. Vamos dizer que alguns de vocês escolham começar uma dieta amanhã. Amanhã não, bom dia. Segunda-feira. Porque dieta não começa, né? Final de semana, começa na segunda. Segunda-feira. Segunda-feira eu vou começar vida nova. Aí segunda-feira, logo no café da manhã, já escorregou, não vai dar na segunda-feira. Posterga para a próxima segunda. Na próxima segunda também não acontece. Posterga para outra, para outra. E olha que eu nem estou falando de um vício. Mas não é difícil não sucumbir? É. Agora imaginem a situação do vício. Quando a pessoa já criou uma dependência física, psicológica, química, emocional. Aí não tem que ter uma vontade. Tem que ter uma força de vontade. Aí já é outro patamar de vontade. A coisa já está mais séria. Mas é uma prova complicada? Assim como a miséria e privação e a riqueza e o poder? Sim, é uma prova complicada também de se passar. (266). Eu acho que eu estou no tempo. Não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas? Kardec faz uma pergunta muito lógica, né, dentro da lucidez dele. Não é lógico, não é esperado que se escolham as provas menos difíceis? Vamos pensar aqui, nós temos vários cenários para escolher, uns mais fáceis, outros menos difíceis. Não é natural, não é esperado que boa parte de nós vai escolher os menos difíceis, os mais fáceis? A gente podendo escolher entre o mais difícil e o menos difícil, a tendência é a gente escolher o menos difícil. Então não é natural que isso possa acontecer? A gente pensa que isso não é tão natural, mas é. Aí vou contar também rapidinho, dá tempo? Acho que dá tempo. Uma situação que se passou comigo, porque a gente, né, não vai falar da situação dos outros, né? A gente fala que as coisas que passaram com a gente, né? Eu, durante minha vida profissional, eu tive a oportunidade de estudar, depois já de trabalhando, de estudar estatística. Em falar nisso, tem alguém que é estatístico aqui, ou trabalha com estatística? Eu sei que tem meu amigo ali. Já falei para ele que todo respeito a ele, todo respeito a quem estudou estatística, porque é difícil, gente. Olha que eu tenho facilidade para as exatas, mas estatística é outro patamar. Então, eu tive a oportunidade durante um ano de estudar estatística, saindo da estatística básica até a avançada. Enfim. Então, um professor... A instituição, eu vou até falar, da UFRJ, mas não vou falar o nome do professor, né, até por respeito, mas um catedrático da UFRJ foi nos dar aula durante um ano. Então, ele começou, naquela época tinha, né, GIS e tudo mais, aí ele começou a montar ali, né, grade curricular, sistema de avaliação, assiduidade... Enfim, como é que ia ser monitoria, ponto extra. Ele não estava nem na metade do quadro, a gente já estava desesperado com o que ele já tinha escrito ali. E aí um colega meu de turma, ele levantou a mão, teve uma dúvida. O professor olhou para ele e falou assim, bom, eu nem cheguei na metade e ele já tem uma dúvida, mas tudo bem, tem uma dúvida? Pois não, como é que eu posso te ajudar? Sabe o que ele perguntou? Professor, qual é a nota mínima para passar?
provas menos dolorosas, mais fáceis. Caminho mais fácil. Eu não estava muito interessado no que tinha ali. Como é que eu passo ali, né? Como a gente fala, raspando ali, né? Bom, gente, resultado. O professor virou para o quadro, continuou desenvolvendo ali, só que ele parou de repente, ele deve ter processado aquilo, pegou o giz, fez assim, intervalo. Saiu pela porta, deixou a gente sentado lá, saiu, foi tomar o café dele, e o resultado é que a gente teve um ano bem tranquilo. Ele ficou feliz da vida com aquilo ali. Se já era difícil, ficou um pouquinho mais difícil, mas todos nós passamos, e eu gosto muito de estatística, né? Por conta desse professor, sério, eu gosto muito de estatística. Então, é normal, natural que a gente escolha o caminho mais fácil. Só que olhe o que os espíritos vão responder. Pode parecer-vos a vós, ao espírito não. Logo que este se desliga da matéria, cessa toda a ilusão e outra passa a ser a sua maneira de pensar. Essa primeira frase eu acho que é uma lição para a gente. Pode parecer-vos a vós encarnados. Para nós, não é assim que funciona. Quando eles dizem que para nós não, porque a nossa percepção difere da deles, e muito. Como encarnados, a gente tem aquela visão rasa, curta da materialidade. A gente só vê essa estrutura material que nos circunda. É a porta larga. Aí a gente vai escolher o quê? Achando que vai nos facilitar. Riqueza, status, poder, influência, beleza. Vai facilitar a nossa vida. Já no mundo espiritual, a visão é mais longa. O entendimento é outro. É a porta estreita. Para vós, pode parecer. Isso pode fazer sentido. Para nós, não. Na erraticidade, a gente vai poder escolher outros caminhos que não sejam os caminhos mais fáceis. Caminhos que mais desconfortáveis, de renúncia, mas que têm objetivos bem definidos. Que a essência da escolha, a essência da escolha do gênero de provas está muito além do que a gente consegue entender hoje, encarnado. É qual o resultado do cumprimento daquela prova. Não é a prova em si. Se a prova é fácil ou difícil, para a gente faz diferença agora. No mundo espiritual, qual o resultado do cumprimento daquela prova? Então, se for para a gente escolher uma prova mais difícil, mas que tem um resultado melhor, a gente vai escolher aquela prova. Hoje a gente não tem esse entendimento, mas no plano espiritual, com uma outra visão, a gente vai chegar a ter. É uma outra maneira de pensar, uma visão renovada, uma visão ampliada, que a gente não tem nesse momento. E é dito mais. Logo que este se desliga da matéria, cessa toda a ilusão e outra passa a ser a sua maneira de pensar. Quando a gente chega no mundo dos espíritos, que a gente não tem mais o corpo, tudo muda. Cessa toda a ilusão da materialidade. Quando cessa a ilusão, o que aparece? O que vem à tona? A realidade, o choque da realidade, não é? Então, como exemplo desse choque com sinônimo de susto, né? De susto. Eu convido vocês também a estudar. Vocês vão anotando as perguntas para estudar, para a gente chegar em casa e estudar hoje. Não precisa, a gente pode trocar o filme pelo estudo, né? Vamos estudar, gente. Pergunta 957 do Livro dos Espíritos. Lá fala sobre as consequências do suicídio. E qual é a consequência geral do suicida? É se ver vivo. Cessa a ilusão. E o suicida, assustado, ele vê que a vida continua. Mas eu não me matei, a vida acabou? Não, você continua vivo.
Cessa toda a ilusão. E outra passa a ser a sua maneira de pensar. Então, à medida que o indivíduo se desprende da matéria, ele vai tendo para com as provas, para com os desafios, um outro entendimento. Em que muito do que era antes idolatrado descerá para as últimas posições. Enquanto que muito do que era antes desprezado subirá para as mais altas posições. Porque a escolha, a gente pensando como encarnada, né? A escolha nesse mundo físico, ela está muito ligada à intenção. Mas a escolha no mundo espírita, ela está ligada à evolução. É bem diferente. É bem diferente. E aí Kardec faz um comentário que eu também convido vocês para ler, porque o comentário é extenso. Eu só pude trazer um pedacinho do comentário. O comentário é muito interessante. Que ele começa dizendo assim: sob a influência das ideias carnais, o homem só vê das provas o lado penoso. Tal a razão de lhe parecer natural sejam escolhidas as que podem coexistir com os gozos materiais. Sob a influência das ideias carnais, o homem só vê das provas o lado penoso. Aí eu vou usar uma metáfora para a gente refletir sobre isso daí. Vocês conhecem a metáfora do ponto de vista? Do topo versus o vale? Alguém já ouviu falar dessa metáfora? Já ouviram? Então vamos lá. Vamos partir do seguinte. Quem está no topo vê o que quem está no vale não consegue enxergar. Vamos partir desse ponto? Então vamos lá. Quem está no topo olha lá e fala assim, bom, o caminho por ali está difícil. É complicado o caminho por ali. Mas depois que eu passar por essa parte inicial tão complicada, olha o campo verdejante que tem à frente. Isso é quem está no topo. Quem está no vale, olha assim, bom, o caminho por ali está difícil. Eu não vou por ali não. Está muito complicado. E aí o que ele faz? Ele escolhe um outro caminho que lhe parece mais fácil, mais agradável. Mas ele não enxerga que aquele caminho agradável vai dar no abismo. Ele não enxerga, mas quem está no topo, enxerga. Por que eu falei isso? Sob a influência das ideias carnais, é quem está no vale. Que é o caminho mais fácil. Mas não enxerga as consequências. No mundo espiritual, porém, porque esse comentário continua bastante, tem bastante conteúdo, no mundo espiritual, porém, é quem está no topo. É quem está no topo. De modo que Kardec vai discorrer, mais uma vez, tem que ler o comentário todo, vou fazer um resumo bem resumido, assim dizendo, né? Kardec vai discorrer no seguinte sentido. Vamos lá. Descolamento da matéria. Descolamento a gente pode entender como desapego. Descolamento da matéria. Verticalidade buscando elevação espiritual. É um pouquinho complicado para a gente entender porque a gente ainda está na horizontalidade da matéria. Mas, descolados da matéria, a gente pensa mais na verticalidade buscando elevação de modo que a gente tem essa visão ampliada, que é de quem está no topo, para a gente poder entender que tipo de escolha a gente vai poder fazer, que às vezes não faz sentido para a gente agora, que está no vale, mas quando a gente estiver no topo, vai fazer sentido. Mas eu convido vocês mais uma vez a ler o comentário todo, para ver se vocês concordam com essa posição. Aí vamos para 267, vamos lá, para a gente dar tempo de a gente fazer a reflexão. Pode o espírito proceder à escolha de suas provas enquanto encarnado? Ué. A gente começou falando aqui na 258 que o gênero de provas é escolhido no mundo espiritual. Aí Kardec vem com essa pergunta.
Eu posso fazer a escolha das provas agora, encarnado? Não preciso esperar estar no plano espiritual para escolher? Faz sentido essa pergunta? O desejo que então alimenta pode influir na escolha que venha fazer, dependendo isso da intenção que o anime. Essa primeira frase remete ao que a gente falou agora há pouco. A escolha no mundo espiritual, ela está muito ligada ao grau de evolução. A escolha como encarnada está muito ligada à intenção. Que deu? Intenção. Dá-se, porém, que como espírito livre, quase sempre vê as coisas de modo diferente. O espírito por si só é quem faz a escolha. Entretanto, ainda uma vez o dizemos, possível lhe é fazê-la mesmo na vida material. Então os espíritos estão dizendo. Por isso que há sempre momentos em que o espírito se torna independente da matéria que lhe serve de habitação. É possível? É. A gente vai ver. Mas em quais circunstâncias? Em quais circunstâncias? Quando o espírito está descolado da matéria. Quando isso acontece? Por exemplo, no sono. Que Kardec vai chamar de estados de emancipação da alma. Que vocês certamente já estudaram, que está no capítulo 8 de O Livro dos Espíritos, da pergunta 400 a 455. Estados de emancipação da alma. O primeiro tópico fala sobre o sono. O primeiro tópico começa falando sobre o sono. Quando a gente se separa do corpo adormecido, o espírito fica, digamos, descolado, livre. Então a resposta nos mostra que em certos estados de emancipação no sono, em certos estados de desprendimento, em certos estados de recolhimento, o espírito retoma a liberdade e a lucidez do mundo espiritual. A liberdade e a lucidez do plano espiritual. Porque nós somos convidados nessa situação a, como seres espirituais, avaliando a materialidade. E não como seres materiais avaliando a espiritualidade. É o contrário. De modo que essa experiência de emancipação nos conduz a determinadas situações que vão levar a escolhas que nós vamos poder fazer em futuras encarnações. São situações que vão influenciar nas escolhas de futuras encarnações. Mas o espírito tem que estar descolado da matéria. Por isso que é o exemplo do sono. E a gente ainda tem uns 7 minutinhos, mas eu não vou gastar isso tudo. Eu sou disciplinado com o tempo, vou acabar acho que até antes do tempo, Mauro. Pra gente fazer. Deixa eu colocar a pessoa aqui refletindo. Pronto. O tema foi escolha das provas, né? Então eu fiz algumas reflexões que eu achei importantes para a nossa encarnação. Até porque a gente está o tempo todo escolhendo. O tempo inteiro a gente está escolhendo. E aí, se por um lado a gente tem toda a liberdade de escolher, de semear, depois tem a colheita. Depois a gente vai ter que colher. E a gente vai ser responsável pelos nossos atos, como sempre fomos. E é na hora da colheita que a gente tem que se olhar para dentro de nós e avaliar. O que eu tenho feito com o meu livre-arbítrio? O que eu tenho feito com toda essa liberdade que eu tenho de semear? Eu estou trabalhando bem esse livre-arbítrio? Eu estou cuidando bem, porque a hora do semear, da sementeira, a gente tem que ter muito cuidado. Porque vai vir a consequência daquela escolha que a gente está fazendo. Vai vir. Mais cedo ou mais tarde, vai vir.
E a gente não vai poder dizer que aquilo ali pertence a outra pessoa. Somos nós. Nós escolhemos. Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Deus respeita. Então a gente vai ficar frente a frente com as consequências. Isso vale para as escolhas pessoais, escolhas profissionais, escolhas financeiras, escolhas relacionais, escolhas conjugais. Podem abrir o leque para quaisquer tipos de escolhas. De modo que o seu futuro está sendo construído agora a partir das suas escolhas. Agora. Agora. A sua próxima encarnação já começou. Vai ter gente que não vai dormir hoje, mas é verdade. A sua próxima encarnação já começou. A partir das escolhas que você está fazendo agora. E aí eu queria fechar de verdade agora com duas frases que falam sobre a essência da escolha. A essência. A primeira é: toda escolha implica em uma renúncia e em uma consequência. Toda escolha implica em uma renúncia e em uma consequência. Em uma consequência, a gente já trabalhou, acho que bem, no estudo, a gente já fez algumas ponderações. Mas por que em uma renúncia? Toda vez que eu escolho uma coisa, eu estou desistindo de outra, abrindo mão de outra. Toda vez que eu escolho seguir por um caminho, eu estou deixando outro para trás. Eu estou renunciando a outra parte. Aquilo que eu poderia ter escolhido, mas eu não escolhi. Eu escolhi isso daqui. Então eu vou responder pelos atos dessa minha escolha. Uma renúncia e uma consequência. E a outra, que eu acho muito bonita, belíssima até, que diz o seguinte: o valor das nossas escolhas, o valor, é responsável pelo brilho dos nossos olhos. O valor das nossas escolhas é responsável pelo brilho dos nossos olhos. Porque não é bom, não é gostoso, não dá uma felicidade quando você faz uma boa escolha, uma escolha ponderada, uma escolha pensada, uma escolha madura. E aí o brilho dos nossos olhos entrega a gente. A gente fica com um brilho diferente, fica com um brilho mais bonito nos olhos. Então, o que eu desejo para cada um de vocês? Brilho nos olhos, sorriso nos lábios, tranquilidade na alma e paz no coração. É o que eu desejo para cada um de vocês. E eu dedico esse estudo ao nosso querido Paulinho. Estou dedicando esse estudo a ele. Um abraço apertado a todos. Amigos, muito obrigado aí, Alexandre, aí, pelas palavras, aí, pelas reflexões, pela dedicação ao nosso amigo, né, que Paulinho aí, que fez tantas escolhas bonitas, né, e, portanto, tenho certeza que ele também é lembrado aí por todos nós pelas boas escolhas que ele fez. E uma das escolhas que ele sempre fez foi sorrir, né, então, né, todo mundo conhecia Paulinho, e Paulinho é o cara que tá rindo. Então ninguém lembra do Paulinho se ele tá rindo. Então já desencarnou nosso querido amigo, né? Oi? Deve estar rindo. Ou nesse momento deve estar rindo da gente, falando dele e rindo assim. Então é muito legal a gente ser sempre lembrado também por essas escolhas que a gente faz. Muito bacana. Muito obrigado, Alexandre. Vamos aos nossos avisos. Bom, eu já dei o spoiler antes de começar, que é a doação de cobertores, né? Então vamos nós ali, né? O Alexandre falou da visão do topo da montanha, e aí não esquece que nós estamos no topo da montanha, literalmente. Nós moramos em Teresópolis
e, portanto, um lugar muito frio. Mas brincadeiras à parte, Alexandre, às vezes eu fico até pensando na dádiva para a gente que é morar em Teresópolis, né? Quem está acostumado assim, né? E eu fico pensando às vezes no dedo de Deus. Fico pensando assim, a gente mora numa cidade muito interessante realmente. Você é obrigado a olhar todo dia para o dedo de Deus, né? E o dedo de Deus tem um símbolo para a gente, né? Então, sempre que eu me lembro disso, eu olho assim para o dedo de Deus e falo assim, cara, quando eu descia para o Rio, então, no nosso tempo lá de trabalho, ia lá para o Rio, né, com Arquimedes, né, o Malu lembra quantas vezes, meu Deus, descia com Arquimedes. Cada vez que a gente passava pelo dedo de Deus, eu ficava pensando nisso, né, que dádiva você morar numa cidade que está sempre te lembrando. E Deus está te apontando para onde você tem que ir. E isso te faz gerar um compromisso interno teu de nunca se esquecer. Isso é uma dádiva que a gente tem, que às vezes a gente nem presta atenção. Né? A vida é cheia de detalhes, né? A gente às vezes não presta atenção. Vocês observaram que tem um buganvília ali fora, na entrada, florido? Lindo. Quem não observou, pense em por que nós não observamos. Às vezes a gente tem uma vida assim tão agitada, tão atribulada, né? E a vida é tão bela, mas a vida é feita dos detalhes. Mas se a gente não tem tempo para ver os detalhes, a gente perde grande parte da nossa vida. Então, quando sair hoje, eu tenho certeza que todo mundo vai olhar ali o Bougainville. Tá lindo o Bougainville, muito bonito. Então, cobertores, doação de cobertores, já como conversamos, chegou o frio. Vamos aproveitar esse momento, nós vamos fazer essa campanha até o dia 15 de junho e é para todos os trabalhos que nós trabalhamos com assistidas, né? Tanto aqui quanto no Pimentel, né? Tanto em Araras quanto no Pimentel. Então, quem puder participar. Outro, então, é amanhã, né? A doutora Luzia Matias, né? É a palestra ali da Associação Médica Espírita de Teresópolis, né? Ela vai falar, então, no exercício da espiritualidade na prática médica do dia a dia, às 10 horas da manhã, no Facebook da AME ou no YouTube da AME Teresópolis, né? E aí temos, hoje vamos começar a anunciar, então, Márcia separou aí para a gente também, uma palestra musicada, né, no dia 20 de junho. Portanto, um sábado, às 19 horas, dia 20 de junho, nós vamos ter o Vansan Costa. Então, nós já estamos agora nos preparando mesmo. Vansan é um cantor interior de São Paulo, né? Uma pessoa muito famosa ali pelas músicas dele, e ele virá a Teresópolis, né? Por conta de um outro evento. E aí, amigos comuns que nós temos, né? A gente acabou convidando aí para se ele podia falar aqui conosco e nos dar essa palhinha ali para a gente. Então ele vai fazer uma palestra musicada e estava nesse exato momento numa tour em Portugal. Então a pessoa, não percam. Resumindo é isso, amigos. Não percam Vansan no dia 20 de junho, Vansan Costa, às 19 horas, aqui no de Olinda Amorim. No sábado seguinte, nós vamos ter então uma festa junina, né? Junho está agitado ali pra gente, né? A garota propaganda de Edilene ali. Edilene, fala um pouquinho, Edilene, da festa junina, então, amiga. Obrigado. Solidariedade significa isso.
Os quitutes. Muito obrigado, Edilene. Edilene, nossa diretora de eventos, né? Bom, amigos, assim, alguém nos visita hoje pela primeira vez? Então, tá bom. Amigos, muito obrigado, muito boa noite aí para todos. Nós vamos então passar para a nossa prece final e passar para o nosso trabalho de passe. Lembrando que o trabalho de passe não é obrigatório. Aqueles que desejarem tomar, por favor, aguardem e nós chamaremos ali. Carlos, né, que deve dirigir, né, o trabalho, né? Tá bom? Vamos pegar para prece aí, Leonardo. Quer vir, Leonardo? Fazer a nossa prece? Encerramento. O frio chegou. Quando você vê o Leonardo, você já sabe que o frio chegou. Muito boa noite a todos. Vamos orar. Senhor Jesus, Deus, Pai Criador de tudo e de todos, elevamos nessa hora o pensamento a Ti para pedir que nos ajude a interiorizar as reflexões do estudo de hoje para que possamos transformá-las em ações no nosso dia a dia. Pedimos que nos ajude a policiar o nosso pensamento, pois ele vira nossas palavras viram nossas ações ações se tornam nossos hábitos moldam o nosso caráter e o nosso caráter é determinante para a nossa felicidade e para nosso sucesso nesta encarnação. Assim, pedimos que nos ajude a sempre lembrar da Tua recomendação, não pequeis nem em pensamento. Agradecemos o pão que temos à nossa mesa, o teto que podemos contar para nosso descanso e o trabalho com o qual ganhamos nosso sustento digno. Em nome de Deus Jesus e dos amigos espirituais, damos por encerrado, mas essa reunião dando graças a Deus. Que assim seja.